Olá, tudo bem com você? Tudo certinho, né? Bom dia. Estamos aqui, né? Na manhã desta semana maravilhosa, né? Hoje, 11/9, né? Nós estamos aqui para mais um cafezinho, né? Na manhã, no meiozinho, né, da semana, né? Dessa manhã maravilhosa qual o Senhor preparou para nós. Essa manhãzinha. Eu tava aqui olhando um pássaro que todos os dias, quando eu tô gravando café, bom dia Priscila, bom dia Eliane. Todos os dias, quando eu tô gravando café, esse pássaro vem e fica na porta aqui da cozinha minha. Ele chega, ele fica aqui, ele quase entra na cozinha. Se eu, né, a hora que eu tô gravando a live, ele fica aqui bem próximo. Aí eu falei, meu Deus, todo dia ele tá aqui. Aí eu tava ali, é que ele não deixa, né, tirar foto. Só fui tirar foto de perto, assim, né, na hora da live também ele vem e fica aqui pertinho. Eu alimento eles, né, mas não é aqui, é mais retirado aqui na área, eu alimento eles, mas ele vem. Ei, Stephanie, bom dia, Pai Senhor, bom dia, Eliane. E esse pássaro todos os dias. Na hora que eu começo a gravar a live, eu tô aqui, aí ele vem e fica ali, na entradinha da minha cozinha. Aí hoje eu fiquei observando, ele tava ali cantando, tava ali desde cedo, era 5h30 ele cantando. Falei, Jesus, que coisa mais linda. Eu fixei o título aí, né? A parábola do semeador. E Mateus, né? Capítulo 13, versículo 1. Eu coloquei na Giliele, bom dia, paz. Deixei salvo no título, porque às vezes entra alguém depois, mais pro final da live, pega, né, e faz o devocional, nosso devocional de todo dia, né? Então, né, nós estamos aqui pro nosso café com palavra. Bom dia, Tatiane, tudo bem? A Tati chegou logo no comecinho hoje, né? Tá frio aí, Tati? Aqui tá frio. Não tanto, né? Mas tá um friozinho. Hoje tá mais fresquinho que ontem, né? Frio não tá não, mas tá mais fresquinho que ontem. E eu não gosto de frio, né? A gente vai falar assim, ah, mas não pode, né? Tem as 4 estações, foi Deus que criou, eu sou bem sincera. Eu sou muito mole pra frio. Quando esfria muito, misericórdia, né? Ainda parece o trio, né? De rinite, sinusite e ainda costuma aparecer gripe. Misericórdia. Mas nós, né, na graça de Deus, nós vamos vencendo. Eu fico doido que chega o verão, né? Quando já vai saindo de setembro, eu já vou dando glória a Deus, né? 26 e 30. É, Eliane. A Eliane tá, mas você tá também perto da praia, né, Eliane? Você, quando chega o verão, você tá perto da praia, né? A gente ainda tem aqui que pegar umas horinhas de estrada, mas também não é tão longe, não. Mas você tá aí praticamente aí dentro, aí rapidinho, né? Nós vamos falar sobre o semeador, né? Nós vamos na palavra, né? Hoje estou bem faladeira. Todo dia eu tô faladeira, né? Mas hoje muito mais. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Né? A gente vai entender que não tinha microfone, né? Naquela época, assim, não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Hoje a gente está aqui no conforto de casa, né? Gravando a live, falando. Aí eu fazendo bagunça aqui. Eu tô aumentando o brilho meu aqui para ficar melhor, porque eu tô vendo um pouquinho aqui. Então não tinha esses recursos que a gente tem hoje, né? E Jesus estava lá no barco, no meio ali, saiu, né, do meio da multidão, entrou num barco, né? Acredito também que para que as pessoas que estivessem ali tivessem, né, uma visão melhor e eles ouvissem, né? Ali ouvissem com mais atenção. Então, tem também outro significado, né? E quando nós vemos aqui, ó, e de muitas coisas, né? E de muitas coisas ele lhes falou por parábolas, né? É como se fosse uma história, né? Por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Mas, visto que não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-lhe. Outra caiu entre os espinhos, e cresceram, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E nós vamos continuar no versículo 10, a qual vai dizer assim: Então aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Os discípulos ficaram ali, né, intrigados, por que Jesus está falando com eles por parábolas, né? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é lhes isso concedido. Olha que coisa interessante, né? Quando ele fala assim, a vós, né, é dado a conhecer os mistérios, né, do reino de Deus, ou seja, eles caminhavam com Jesus, eles estavam próximos. Então, assim, vai ter circunstância que você não vai ter o entendimento necessário e você vai precisar ouvir por parábolas. Por quê? Porque Jesus, ele estava dando ali, agora a gente vai ver a revelação aqui, a qual Jesus, ele fala na palavra, né, o que significa essa parábola do semeador, mas ele não revela isso a todos. Jesus, ele revela isso aos discípulos, né, aqueles que estavam, caminhando com ele. Então, isso sugere para nós que o mundo, ele não entende, antes, né, da gente entrar sobre falando das sementes, o mundo, ele não entende, né, a nossa linguagem de forma espiritual. Então, algumas vezes vai ser necessário usar até figura de linguagem para você falar, porque aqueles que estão próximos a Jesus, Jesus tem uma linguagem com eles e eles conseguem entender. Quanto mais próximo de Jesus você caminha, mais lhe é revelado os mistérios de Deus, né? E aqui a palavra de Deus vai falar, ó, ao que... Quer ver? Pois ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Olha, a gente já leu, tem esse versículo aqui quando nós estávamos falando, né? Não sei se foi anteontem, né? Que nós estávamos aqui falando sobre esse versículo aqui. E nesse capítulo tem ele também. Quando nós estávamos falando da luz, né? Que Jesus a luz, né, que ninguém acende uma candeia para ficar embaixo do alqueire. Bom dia, irmã Rosânia. A paz do Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre isso, aqui a palavra de Deus veio dizer, pois ao que tem se lhe dará, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Olha, Jesus às vezes a gente quer ficar ali, né, explicando, dando explicação de coisas para quem não vai entender, né? Minha avó falava que para quem sabe ler um pingo de água é letra, para quem tem o Espírito Santo não entende o que Deus fala, é verdade. Pai Senhor, meu irmão. Então, não adianta, você quer ficar dando explicação, você vai querer ficar falando coisas, tanto que não é o momento, e também para as pessoas que não vão entender. Tem coisas aqui que fica claro na palavra, que a linguagem de Jesus falando por parábolas é porque também não era aquele tempo. Tem coisas que vão ser reveladas no tempo certo. E tem coisas que Deus já sabe. Jesus já sabia que tem alguns que não vão receber, né? E quando a palavra de Deus, ela fala, ó, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ou seja, vai ver, mas não vai entender, né? Você conhece gente assim? A gente conhece, né? Porque o coração deste povo está endurecido. Tinha uma multidão? Tinha. Eram muitos? Eram muitos. Mas o que Jesus fez? Eu vou falar por parábolas. Vão ver o reino sendo pregado, vão ver o filho, vão ver, mas ainda não vão acreditar. Por quê? Porque é uma dureza no coração do povo, né, a qual estava ali com Jesus. E quando há essa dureza no coração, não adianta nada você fazer nada. Não adianta você falar. Porque Jesus, eu falo, a gente não tem que se colocar como sacrifício, né, para ninguém. Até estávamos falando sobre isso ontem, né, Stephanie? Foi algo que a gente falou e eu não planejei essa palavra. Deus me entregou essa palavra agora pela manhã, né? Então, isso dá a entender que muitas vezes nós vamos gastar munição, não é? À toa. Não tem como, você vai ficar falando, né? Jesus sabia. Jesus falou o quê? Esse povo está com o coração endurecido. Quando há um coração endurecido, você pode chegar com a verdade. Não vai ter receptividade, não vai ter um coração aberto
que é o coração? Pensamento e sentimento. Para que a pessoa venha receber e aquela verdade fazer uma transformação na vida dela, tem que ter o quê? O entendimento, ser aberto por Jesus. E como que o entendimento é aberto por Jesus? Porque eu permito ele fazer na minha vida. Então, se eu não permitir Jesus fazer na minha vida, se você não permitir, não adianta ninguém falar. Porque Jesus aqui, ele disse, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos. Eles estavam vendo Jesus? Eles estavam vendo Jesus fisicamente. Jesus pregando para eles, mas só que Jesus falou, não tem, vós outros, falou com os discípulos, é dado conhecer dos meus mistérios, dos meus segredos, a esse povo não. Por quê? Por causa da dureza do coração. Então você não vai gastar a sua pérola que Deus te deu na presença, você não vai gastar as riquezas que Deus te deu na presença dele, você não vai gastar a sua intimidade, a sua experiência com o Senhor, com quem é carnal. Você vai chegar e vai contar uma experiência extraordinária de você e de Jesus, e você vai muitas vezes dar pérolas aos porcos. Talvez você tenha um parente que você quer ficar tentando fazer ele entender algo, ele não vai entender. Sabe por quê? O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo não convencer, gente, que vocês puderem compartilhar a live com alguém, fica à vontade, né? Se tiver alguém que vocês aí conhecem, né, que precisa receber a palavra de Deus, pode ir compartilhando aí. Eu esqueci de falar no começo, né? Mas pode ir compartilhando aí. Hoje não vou fazer uma live muito extensa, né? Mas estamos por cá, né? Para a glória de Deus. Então talvez você tá aí pelejando. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, né? Se ele não convencer, bom dia, Elisete, tudo bem? Não adianta, não tem esse ou aquele que vai falar alguma coisa que vai resolver. Porque Jesus, quando ele falou aqui, por isso vos falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. A dureza de coração daquele povo impedia. Bom dia, Sara, paz do Senhor Jesus. Impedia eles de ter os olhos abertos para contemplar, né, a dureza de coração. E Jesus sabia. Porque Jesus conhece o meu e o seu coração. Diante de Deus você não esconde nada de ninguém. Se você estiver diante de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que vive uma vida com Deus, que anda com o Senhor no Espírito, na verdade, você não precisa, você vai chegar perto dela tentando esconder algo, né? Mas o que vai acontecer? Você vai conversar, né? Não estou falando do nosso caso, porque em nome de Jesus, né? O crente não mente, né, gente? Amém? Não pode. Se você crê em Deus e anda com mentira, tem alguma coisa errada. Não tem como. Os dois não dá. Aí, vamos supor, chega alguém e a pessoa tem intimidade, vive com o Senhor ali, caminha com o Senhor, come no prato com o Pai. Aí a pessoa chega, tá lá assim, tentando disfarçar algo ou esconder algo, até que tá pensando relacionado a essa pessoa. O que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus está revelando tudo. Por quê? Porque até para defesa de quem tá ali. O Espírito Santo não deixa a gente cair em laço, cilada, armadilha. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, o Senhor Jesus, a qual estava ali falando da parábola do semeador, ele sabia que o coração deles era o quê? Endurecido. Coração, pensamento e sentimento. Então, se eu endureço o meu pensamento para não receber, eu era assim, gente. Eu era misericórdia. O irmão que foi pregar para mim quase que apanhou. Quase que o irmão apanhou. O irmão foi inventar de falar que Deus tinha uma obra na minha vida. Misericórdia, eu expulsei ele da casa da minha mãe. Eu era, devia de ter uns 15 a 16 anos. Eu era extremamente depressiva, né? E a solução veio na minha porta. Então, assim, a falta de entendimento, né? A falta de entendimento naquele tempo me levou, e ele já chegou falando sobre isso e aquilo. E ele falou assim, olha, Deus tem uma obra na sua vida tremenda. Deus tem algo na sua vida. E eu olhando para ele assim, porque eu era muito resistente. Eu ouvi um louvor e eu já tava, né, assim, falava, esse povo, esses crentes, olha isso. E eu falava, por que eu conto? Porque não adianta, eu vou coar o mosquito e engolir o camelo, vou chegar aqui, eu sempre fui, não, eu não nasci em berço evangélico, eu não vim de família evangélica, pelo contrário, as raízes, né, da minha família
eram outras, embora eu não praticasse, mas eu recebia ali aquilo tudo que a minha família, né, praticava, né, os antigos, né, da minha família, vó. Então eu não gostava de jeito nenhum, tinha uma dureza no meu coração, tinha uma mente, a minha mente era totalmente fechada. Eu via um servo de Deus, nem dá pra imaginar que você era assim. Pois é, por isso que eu conto, às vezes as pessoas não acreditam não. E eu era muito religiosa, eu achava que eu estava perto de Deus. Cadê o amor? A hora que o irmão veio pregar, falar, gente, eu tô saindo um pouquinho aqui porque a gente precisa disso, né? A gente vai entendendo as coisas e o testemunho é para isso. Bom dia, irmã, e paz, Senhor. Então eu era uma pessoa extremamente arredia e eu não gostava de crente, não. O crente estava numa calçada e eu já estava na outra. Eu falava, que povo esquisito, que povo estranho, que povo, esse povo não pode, olha só, não pode fazer nada, porque é isso que o inimigo usa quando a gente está lá fora. Aí ele não pode fazer nada. Aí você fica aí quadrado, religioso. Ah, tem um lugar que você não vai, tem outro que você não vai. Você está dando mau testemunho, porque eu tive dos dois lados. E eu tinha uma amiga de oração. Ela, assim, podia ser até minha mãe. Mas ela é uma pessoa extraordinária. Esses dias ela esteve na cidade, né? Ela esteve aqui em casa, tomou café comigo. Eu amo ela, né? Ela pregou Jesus pra mim, falava, mas de uma forma diferente, né? Porque eu não conseguia ouvir. Eu só falava assim com ela, olha, você é uma bênção, o único defeito seu é que você é crente. E ela tinha uma paciência comigo, que eu ficava olhando e falava, gente, como que essa mulher tem paciência comigo, eu desse jeito, né? E eu falava mesmo com ela, seu defeito é porque você é crente. E por que eu era desse jeito, né? Tinha uma visão totalmente fechada. E como o inimigo já sabia o que Deus queria na minha vida, nossa, aí que ele investiu pesado. Então, enquanto os meus olhos estavam fechados, o que aconteceu? Não adianta. A gente tem que abrir o coração para Jesus. E depois, quase morrendo, né, tentando tirar a própria vida, né, de várias formas e várias vezes, né, foram 4 vezes assim intensas, que das 4, a última quase que eu fui mesmo, e né, a gente já sabe. E ali eu falei, eu não posso continuar desse jeito. E o meu esposo me convidou para fazer uma campanha na igreja do bairro aqui, né? Os primeiros pastores que eu tive contato, pessoas assim, né, maravilhosas, sempre recebia a gente na quinta-feira, ia lá. E eu não gostava de jeito nenhum. O primeiro e segundo dia era um terror. Meu Deus, eu tô indo para lá, pro meio desse povo, e um povo ainda assembleano. Um povo, eu fiz o que? Visita, né? Foi campanha que eu fiz. Ah, meu Deus, esse povo grita. Aí o chinelo arrebentava, acontecia de tudo. Daí no final da campanha, que foram 7 quinta-feira, né? Que tem culto nessa igreja. Aí o meu esposo, a empresa, muda ele de horário. Aí quem teve que continuar a campanha, porque tinha muita coisa acontecendo aqui em casa e era espiritual. O meu esposo falou, não, a gente vai sim. E eu fui. Quando chegou no final da campanha, eu já estava chorando. Meu Deus, eu quero aceitar Jesus. E eu ouvi um povo alegre, cantando, louvando a Deus. E os gritos deles já não me incomodavam mais, porque eu entendo que quando os olhos da gente se abrem, a gente consegue contemplar as coisas sem máscara. Você vê sem máscara nenhuma. E os meus olhos foram abertos, né? E foi quando eu fui na pré-igreja que eu congrego, né? Que eu congrego na Igreja Batista Renovada. E eu me batizei, já cheguei, eu já queria me batizar praticamente naquele mês, né? E eu me batizei no mês do meu aniversário, que é maio, né? 3 de maio. Batizei naquele mês, foi um presente pra mim. E os meus olhos eram fechados. Pessoas pregavam pra mim, pregavam. Pessoas falavam comigo, falavam, mas estavam o quê? Encoberto. E eu ouvia, né? Tinha pessoas da família que ria também, que debochavam. Eu não sei, no outro colocando a culpa em ninguém, cada um pega a parte dele. Mas eu era assim. Então, quando Jesus ele fala que o coração desse povo estava endurecido, eu tinha visão de Deus na época? Não. Não. Se alguém fosse fazer um trabalho mais forte de libertação, tinha pessoa também na família que servia a Deus já há um tempo, fosse fazer um trabalho mais forte de libertação, eu estivesse simplesmente perto, naquela noite eu não dormia, eu era extremamente perturbada. De todas as maneiras, extremamente, né? Você fala assim, Rose, não, eu sou tudo que tinha para dar errado que o Senhor Jesus colocou na mão dele e eu só dou certo fazendo as coisas de Deus. Não tem outra coisa, não. Só na mão do Senhor que eu dou certo, né? Então a glória é toda dele, a honra é toda dele, é tudo para ele. E eu lembro
que muitas vezes eu via a solução, estava diante dos meus olhos, mas o meu coração era o quê? Endurecido. E eu era religiosa, muito religiosa. Eu pensava que estava fazendo tudo certo, mas não era daquele jeito ali. Por que não era daquele jeito ali? Porque o Senhor Jesus me chamou e eu resistia. E a palavra de Deus, quando fala aqui, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou trazendo isso aqui para a vida real, né? Que nós estamos aqui lendo Jesus falando, trazendo um exemplo pessoal meu. Vê. E eu ouvia, mas eu não entendia. Ouvia, mas não entendia. E ele fala, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ou seja, mas já um testemunho de pessoa querida, fez cirurgia cardíaca do peito aberto, a filha dela avisou que ela está em casa. Colocava todos os dias na oração com você. Meu Deus, que tremendo, olha isso, gente. Eliane está falando aqui, testemunho de uma cirurgia cardíaca de peito aberto que deu certo, né? Eu colocava todos os dias na oração com você. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. E ela vai se recuperar bem no nome de Jesus. Aleluia. Então, gente, nós estamos ao vivo, né? Então, quando Jesus ele fala aqui, né, que o coração desse povo estava endurecido, ele já sabia que eles não iam ouvir. Então, ele falava que não, a vocês é dado conhecer os mistérios, os meus mistérios. Eu estou pertinho do Senhor, então eu estou sabendo os segredos dele. Eu estou conhecendo quem é Jesus, eu estou desfrutando da sua companhia. E aí, a palavra de Deus vai falar, ó, porque quando chega aqui no versículo 16... Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurado quer dizer felizes, né? E os vossos ouvidos, porque ouvem. Felizes são você, que veem, que ouvem, ou seja, que estão destampados os vossos olhos e os vossos ouvidos, né? Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes hoje e não viram. Ou seja, olha, vocês estão tendo um privilégio. Vocês estão aqui comigo. Veio profetas antes de vocês, eles não viram o que vocês estão vendo. Nós estamos sendo privilegiados. Jesus veio para nós. Jesus veio para nós. Jesus se sacrificou por nós. A palavra de Deus está exposta. Nós temos hoje a oportunidade de glorificar o nome de Deus, ouvindo e engrandecendo o nome do Senhor através da palavra. Bem-aventurados são vocês que veem e que ouvem. Bem-aventurados, felizes são vocês. Jesus falou com os discípulos, trazendo para o nosso hoje, né? Tremendo, né, Tati? Tremendo. E eu nunca fico estudando, Deus não, eu quero o Senhor. A maioria das palavras aqui na live o Senhor revela na hora. Porque para que não tenha nada meu que eu coloco, acrescento, não. Tem que ser Jesus falando, né? Porque é Ele que conduz tudo aqui, né? O café é dele. Eu só tô aqui um caniço, né? Nem um caniço, uma areinha aqui para segurar aqui a bandeja e servir a palavra do Senhor. Só isso, mais nada. É tudo Ele que está aqui, é para a glória dEle, tudo é dEle. E quando a Bíblia vai dizer aqui, né? Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, ou seja, pessoas de Deus que vieram antes, não tiveram o mesmo privilégio que eles tiveram de ver Jesus, né? E eles estavam ouvindo da boca de Jesus também fisicamente. Imagina Jesus chegando na sua casa fisicamente hoje. O que acontece com a gente? É terra, é na hora. Só a presença dele tem hora que a gente não resiste, não é assim? E a palavra vai dizer, ó, atendeis vós, pois, a parábola do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Essa é a primeira semente, né? Quando eles ouvem a palavra e não a compreendem, o inimigo já, ó, tira aquela palavra do coração. Por isso que a hora da palavra é a hora da gente não conversar com ninguém. Da igreja a gente não vai para conversar mesmo. Eu não gosto que tem gente que fica cutucando na gente assim, ó, na hora da palavra, né? Não é só falta de reverência, não é só falta de respeito, é falta de temor, né? Então, o inimigo, ele vem o quê? Quando ouve e não compreende, olha o perigo. O inimigo vem, arranca, arrebata aquela palavra do coração. Essa é a primeira semente. Então, quando fala que esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, né? Ouve, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo.
sendo antes de pouca duração. Aquela alegria ali que dura 5 minutos e daí a pouco já esqueceu da palavra, já não quer colocar em prática, já quer deixar tudo de qualquer jeito. Como dizia o vovô, a moda vão-se embora. E aqui vai dizer, ó, esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, ou recebe com alegria, mas não tem raiz, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição, ó, a dica aí, gente. Em chegando a angústia, né, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquele que quando apertado, ele fala, mas você serve Jesus? Mas você não acha que está indo demais na igreja? Mas não sei o quê. Aí ele já se encolhe. Em vez dele encher o peito e defender aquilo que ele crê, ele já se encolhe, né? É o agente secreto. Aí o que acontece? Por causa eu vou usar a covardia mesmo, ser covarde, né? E acho que nem é esse termo. Por causa de olhar ali e não ter força para enfrentar as coisas pela palavra na hora da perseguição, olha o que a Bíblia vai dizer. Ele logo se escandaliza. Mas já desespera, já se escandaliza, né? E Jesus, será que a cruz de Jesus, né? Eu sempre falo, será que foi confortável para o Senhor estar ali? E a gente quer conforto, né? A gente quer conforto, a gente quer estar aqui, né? Na live, mas não vai ter ninguém para criticar? Claro que tem gente que critica, tem gente que fala, e eu não tenho tempo para isso não, eu tenho tempo para pregar o evangelho do Senhor que Ele mandou, nada mais. Mas você não acha? Todo dia, de segunda a sexta, conversa com a minha mão aqui, entendeu? A gente tem que ter um propósito firme no Senhor Jesus. Porque só o Senhor, só Deus sabe de onde que Ele me tirou. E eu estou aqui como forma de glorificação, o nome do meu Deus que resgatou. Que eu podia ter morrido sem conhecer Cristo, do jeito que eu, né, era depressiva e tentava, né, tirar minha vida, podia ter ido, né? E Ele não deixou, né? E aí tem um louvor que fala assim, tua graça me salvou. E é isso. E quando a Bíblia vai dizer que ele se escandaliza, ou seja, ele não tem força suficiente para enfrentar aquilo. Você quer saber realmente se a pessoa está com Cristo? Para de dar mamadeira a ela, de pegar ela e botar no colo, porque a gente pensa que ganhar alma é isso, que eu tenho que estar ali todo dia falando, não, fulano, é assim, não é não. Ele tem Jesus, tem o Espírito Santo. E você pega, ganha alma, você fala, você ensina. Começou a andar, deixa andar sozinho, né? Tira do seu colo, deixa Deus fazer. Daí você vai saber se tem raiz quando ela tiver que levar a vida espiritual dela ali sozinha. Aí, ó, aí a pessoa tava o quê? Tava só sendo carregada. Muitos acontece isso. A Josi tá aí na live aí, a Josi vai testificar disso, a Josi sempre falava isso. Né, Josi? Tem gente que ele gosta de ser carregado. Aí ele quer uma visita, 2, 3, ele quer até que se deixe a gente mora na casa dele. Eu não tô aqui fazendo discurso não, mas acontece. E a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente quer pegar o lugar do Espírito Santo. Aí a gente já quer ficar ali todo... Não. É Deus. O lugar do Espírito Santo ninguém toma. E a palavra vai dizer, mas não tem raiz, né? Esse não tem o quê? Raiz. Qualquer perseguição que vai levar ele para longe. Mas o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É tipo assim, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, não posso por causa do meu trabalho, não posso ler a Bíblia por causa do meu trabalho, eu não posso por causa disso. Ele está sempre preocupado com o que está aqui. O reino de Deus nunca é prioridade. Esse é o que os espinhos vão crescendo e vão sufocando. Já está aqui, gente, tudo explicadinho, não precisa da gente inventar nada. E quando diz aqui, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 e a 60 por 1. Gente, isso é muito forte. Produz o quê? A 100 e a 60 por 1. Por que a Bíblia vai dizer assim? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente quando lê um texto desse, a gente já quer logo ser aquele que é semeado em boa terra. Mas tem aqui as características desse que é semeado em boa terra, né? Ele é o quê, ó? É o que ouve e a compreende. Ouve a palavra, tem o entendimento. O que é compreender, né? É você entender, mas com o seu coração. Você colocar o seu coração naquilo que você está ouvindo.
Coloque seu coração naquilo que você está ouvindo. Então você ouve, você compreende e você põe o quê? Em prática. Porque quem entende já vai fazer. Não adianta você ouvir, eu estar pregando, eu estar falando, qualquer outra pessoa, qualquer outra palavra que você estiver ouvindo. E aí depois você não quer ter o entendimento, né? Ter atitude dentro daquela palavra. Então ele ouve e a compreende. Este frutifica, produz os frutos 100, 60 e 30 por 1. Olha, e se ele produzir pouco, ele ainda produz 30 por 1. Imagina só, eu que estou a menina da horta agora, né? Plantando, né? Para a glória do Senhor, né? As meninas que teve aqui em casa viu a minha horta, que nunca plantei nada na vida, né? Nada, minha casa nem flor não tinha, nada, nunca. E tinha casos que minha mãe até ria, minha família, menina, você não gosta de planta, você é esquisita, né? E a minha mãe tem muita planta na casa dela, né? Aí eu nunca tive, né? Muita planta, assim, nunca gostei de nada, né? E Deus falou comigo, Deus usou alguém e falou assim, eu vou curar você. Só que eu achei que essa sequidão, eu não sabia que tinha a ver com o lado de dentro, né? E Deus foi trazendo cura pra mim e me ensinou a plantar. Deus me ensinou as medidas de terra. Eu ia para o terreno do lado aqui, na hora que eu tô plantando, o Senhor falava, coloca quantidade de terra, quantidade de areia, quantidade de adubo. Gente, tá a coisa mais linda, né? Ontem, essa semana, eu comecei a colher tomate, né? Os tomates começaram a produzir, né? Aí eu já comecei a colher. Falei, Jesus, que coisa mais linda. Então, assim, imagina você vai lá, pega uma semente, né? Eu faço a minha sementeira, depois vou transferindo para os canteiros. Uma semente de tomate produzir 30. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Produzindo pouco. Então, se ela produzir ali, igual Jesus falou, 100, 60 ou 30. Isso é alma, gente. Ele ouve, compreende, recebe e ele gera tanto amor pelo Senhor que ainda ele vai o quê? Vai ganhando almas para o reino. E eu sou apaixonada por almas. Eu sou apaixonada por almas. Eu sou extremamente apaixonada por alma. Eu não importo com que, mas não, eu quero é ganhar alma. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos encerrar nossa live, né? Hoje eu não vou fazer uma live muito extensa, porque eu cheguei mais tarde. Amanhã nossa live vai ser à noite, né? Amanhã 12. Acredito que é amanhã mesmo, né? Mas eu coloco o aviso no history. Né? Vai ser à noite, porque acredito que é amanhã mesmo, mas eu vou ter um compromisso, né? Na data. Então eu não vou poder estar aqui de manhã. Mas o café, gente, pra mim, ele revigora a alma, né? Traz alegria no meu coração, né? Eu saio da live, o Espírito Santo de Deus ministra o meu coração. Ontem o Senhor começou a fazer algo na minha vida e hoje de manhã, ontem a gente falou sobre fim de cativeiro. Hoje de manhã Deus começou a falar coisas comigo e eu comecei a ter respostas da pregação de ontem. Deus começou a trazer ontem mesmo respostas e hoje o Senhor trouxe respostas assim extraordinárias. Aí eu falei, Jesus, o que é isso? O Senhor falou assim, mas o que você pregou ontem? Falei, eu preguei sobre quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, fim do cativeiro. O Senhor falou, então, se você profetizou, recebe, toma posse, você receba. Aí eu peguei e falei, segurei a bênção, falei, não, Senhor, é minha, em nome de Jesus. Amém? E igual a Eliane está contando testemunho, a gente, para a glória de Deus, né? Depois, se você quiser me mandar, Eliane, no chat, por escrito, eu vou pegar esse testemunho, eu vou, se você permitir, né? Eu gosto de postar. Por quê? Porque não é por causa de ninguém que está aqui, eu falo, nós vamos orar o quê? Juntas. Nós vamos orar juntas, né? Eu vou orar por você, eu vou fazer, não, eu vou fazer nada, né? Porque às vezes nos problemas nossos a gente está ali mordendo a fronha para estar de pé, mordendo a fronha, travesseiro, Jesus socorre, Jesus ajuda. Então somos nós, né? A igreja de Jesus é essa, quando ela une, quando ela se une em oração, não tem inimigo que fica na frente. O inimigo, ó, entendeu? Se não tem fofoca, se tem união, se tem a presença de Deus, ele tem que caçar um canto para ele. Amém? E a gente já sabe, né? Que esse canto, né? Tá muito perto, né? Tem uma frase de muito tempo já, que diz assim: se o diabo quiser te lembrar do seu passado, lembre a ele do futuro dele, que é no lago de fogo, debaixo dos nossos pés, né? Então, a gente não pode deixar o inimigo trazer acusação sobre a nossa vida, roubar de nós a palavra de Deus que nós aprendemos. Eu aprendi a palavra, eu li a palavra, eu estudei. Então, alguma coisa aqui eu já tenho que começar mudando na minha vida, Senhor. Por que essa palavra veio para mim? Qual área, Senhor, que é para aplicar essa palavra aqui, né? Talvez você tá precisando tirar alguém do seu colo aí e que você tá aí alisando, passando a mão e a pessoa não quer. Talvez você tá precisando entender que se o próprio Jesus, que conhece o coração, sabe
O próprio Jesus sabe que o coração está endurecido e ele está falando por parábolas e você está aí querendo trazer revelações dos mistérios do Senhor para quem não vai entender nada. Eu já fiz muito isso. Experiência com Deus que eu tinha e eu tô lá contando, né, pessoa? Mas não tava vendo. Verão, né? Verão com os olhos e não... Vai ver e não vai ver. Vai ouvir com o ouvido e não vai ouvir. Vai ver tudo e não vão o quê? Diz a palavra, não vão entender. Eu fazia muito isso, gente. Muito isso, né? E o que é isso? Chega uma hora que de tanta gente insistir, vira o quê? Dá pérolas aos porcos. Porque evangelho pregado, palavra recebida, como caiu em boa terra, que foi a última aqui que nós lemos, quando cai em boa terra, a transformação. Não existe, eu estou recebendo a palavra, a pregação do evangelho, já não sei quanto tempo, e quem vai ser a convidada amanhã à noite? Ih, Elisete, misericórdia, será que eu vou ter convidado? Esperta ela, né? Então, quando eu estou ouvindo, já faz tempo a palavra. Alguma coisa na minha vida tem que mudar, não tem como. Não tem como ouvir de Jesus e ficar a mesma coisa a vida inteira. Como assim, né? Só se meu coração tiver o quê? Como disse na palavra, endurecido. Aí eu vou, Deus faz um milagre, Deus traz algo para minha vida, transforma, se apresenta, mas eu nada. Aí uma hora, né, como fazer igual a Stephanie fala, aí depois fica difícil de orar, né? Porque tem coisa que é decisão, tem coisa que às vezes porta que você está esperando, que é decisão. Não é nada de você ficar só em campanha, oração e cata a igreja dali. Não, sossega, fica quietinho, ouve Deus, transforma a sua vida através da palavra. O que muda é a palavra. E aí você quer ficar pegando 10, 20, mas não adianta, Jesus não é bananinha no final de feira, pra você ficar feio, eu falo isso tem muitos anos. Ele não é mercadoria do final de feira que a pessoa fica baixando o preço, você quer, não, é rei, gente. Rei, se você chegar diante de um juiz, você não vai de qualquer jeito, como é que a gente fica tentando, né, fazer que as pessoas venham entender sobre Jesus à força? Pois é, não tem como, né? Vamos encerrar? Vamos dar glória. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor, ouvindo, retendo e trabalhando, né, na palavra do Senhor todo dia. Que Deus te dê uma semana, assim, um resto de semana, né, abençoadíssimo, um dia abençoadíssimo. O Senhor, Ele venha trabalhar no seu íntimo através dessa palavra. Nós vamos orar agora, colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas causas, né, se você tem causa na justiça, né, Deus tem falado muito a respeito de papéis esses dias comigo. Se você tem causas na justiça, se você tem alguém na sua família que está enferma, se você precisa que o Senhor lhe abra o entendimento para você receber a palavra do Senhor, né? Nós vamos estar em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos. Eu coloco diante de Ti, Pai, eu louvo a Ti por esse testemunho a qual a Eliane trouxe na live. Essa pessoa, Pai, que precisava, Senhor, fazer essa cirurgia cardíaca, Pai, de peito aberto mesmo. E o Senhor é aquele fiel que esteve lá nessa cirurgia, colocou as Tuas mãos. Deus, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nessa live. Eu não falo, Senhor, de grandes coisas que a gente pode ficar contando como se fosse para a gente engrandecer. O foco não é esse. O foco não é chegar aqui, Senhor, para ganhar visualizações, curtidas. O foco não é, Senhor, crescer, Senhor, perfil de rede social nenhuma. O foco, Pai, é as almas que o Senhor trouxer. Se tiver alguém, meu Deus, que passar 15 segundos em uma live, que o Senhor venha trabalhar extraordinariamente. Que o amor do Senhor venha abraçar aqueles que querem, desejam pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos nesta hora a atmosfera de bênção sobre a vida, Deus, da Tua igreja. Nós liberamos agora, em nome de Jesus, que os cadeados sejam abertos, que as correntes se partam, que as portas se abram, que os jugos sejam despedaçados por causa da unção que paira sobre o povo de Deus, sobre a noiva de Cristo, que todo jugo, peso, seja pesado, Senhor, Pai, lá no lugar dele, que é, Senhor, Pai, no inimigo. Que seja enviado para lá, que esse jugo seja pesado lá, mas na vida da Tua igreja, do Teu povo, venha, Senhor, o fardo leve do Senhor. Trabalhe em papéis, Pai. Se há alguém, Senhor, que vai passar nessa live, que tem parentes que precisam de porta de emprego, abre as portas, Pai. Abre as portas, Senhor. Abre as portas, Senhor, Deus, porta da honra. Abre a porta que vai trazer dignidade, Senhor, que vai colocar o pão na mesa, a porta que vai dar continuidade para essa pessoa ter dignidade e continuar, Senhor, recebendo da mão do Senhor,
porque tudo é para ti. Abre portas, Senhor, Pai, para cirurgias que estão marcadas ou precisam ser marcadas, Pai. Tem pessoas aqui que na família tem algo que precisa resolver. Trabalha, Senhor. Trabalha, Pai. Assim nós temos certeza que o Senhor já está agindo. Pai, em nome de Jesus, toda alergia em extremo, Pai. Aquela alergia, Pai, que nada a pessoa pode comer sem ficar prestando atenção. Alergia, Senhor, na pele. Alergia, Senhor, Pai. É todo tipo, Pai, que vem influenciar e trazer, Senhor, um peso no físico dessa pessoa. Traga cura. Deus toca no sangue. Deus venha curar anemia, Senhor. Abanda, subriai, eleva, surianda, ramanai. Traga cura de anemia. Rimandeha, suricanta, ramanai. Troca o sangue, decanta, surianda, ramanai. Troca o sangue dessa pessoa. Lavanda, súbia. Coloca uma gota do sangue de Jesus. Traga cura, Senhor. Oh, Deus, traga equilíbrio, Pai, no nome de Jesus. Coloca as tuas mãos, Pai, na corrente sanguínea. Oh, Deus, vai repondo as vitaminas, vai liberando, Senhor, arrancando, Pai, as taxas que essas pessoas estão precisando. Deus, em nome de Jesus, traga cura. E nós vamos testemunhar, porque nós temos certeza que o Senhor está fazendo para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu via fortemente o Senhor agindo na saúde de alguém. Eu tenho certeza que vai haver testemunho. Eu tenho certeza. Eu senti o Espírito Santo agir de uma maneira tremenda agora, né? E eu não vou limitar o poder de Deus, não. Deus mandar orar, vamos orar. Se eu falar, vamos orar, vamos orar. Vamos entregar para o Senhor, porque Deus está trabalhando, né? Momento de oração, momento que o céu está ali aberto, nós clamamos ao Senhor, nós entregamos, né? E Ele vai fazer. Amém? Gente, ó, um beijo, né? Jesus, Pai, Senhor, irmã Elza. Jesus abençoe muito a sua vida, muito, muito, né? Eu fico muito feliz, eu quero agradecer muito você que tira o seu tempinho pela manhã, você não vem aqui para ver a Rose, né? Até porque a Rose não tem beleza para isso, não. Eu não venho aqui para ver a Rose, né? Não vem aqui para poder, não, vou ver a Rose um pouquinho. Não, você vem para ver Jesus, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço esse tempo que você tira. Fala da live com outras pessoas. Se você estiver na rua, se você estiver na fila, conta sobre o café. Eu tenho recebido muito testemunho de pessoas. Esse dia eu fui pregar numa igreja e eu cheguei lá, tinha pessoas de outras regiões, né? Quando eu falei do café, a irmã, né, ela ergueu a mão e falou assim, eu assisto, eu acompanho o café pela manhã. E ela acompanha lá no Facebook. Ô, minha irmã, obrigada. Ela acompanha lá no Facebook, que eu posto lá a live nela. Eu encerro a live aqui, eu baixo, vou editar os vídeos, eu posto lá. Então fala do café. Quem puder, gente, eu não tô aqui, né? Deus sabe disso. Eu não tô aqui para crescer perfil e nem para ser vista, nem reconhecida, né? Mas aquele que puder, compartilha depois, né, que eu vou compartilhar. Compartilha lá no seu history lá para que mais pessoas venham descobrir. E não é quantas pessoas que dá aqui pela manhã, no ao vivo, não é quantas pessoas que vão assistir, é quantas pessoas que vão ser abençoadas. Porque um dia eu liguei a minha televisão e tinha alguém orando. E o Senhor me curou, me alcançou. Um dia eu abri no meu celular e tinha uma palavra. E aquela palavra me alimentou. E o Senhor trouxe, né, para a dor que eu estava sentindo, o Senhor trouxe refrigério. Então eu não posso furtar essa palavra, que ela é de Deus, ela é do Senhor. Então, assim, não é por causa de mim, não, né? Mas quem puder, se você puder tirar um tempinho, ir lá, né? Compartilhar no seu history lá, né? Só compartilhar no seu history no Instagram mesmo, né? O café agora tem no YouTube também. Se você puder ir lá, vai lá, se inscreve no YouTube para liberar para mim, para eu conseguir, né, tá com mais um celular aqui fazendo a live no YouTube também, porque lá também tem pessoas que mesmo que não estão inscritas, né, tem pessoas que assistem. Ah, mas tem pouquinha visualização. Se tiver uma, né? E as 99, né? Jesus, ele vai buscar aquela ovelhinha que se perdeu. Se tiver uma alma, o meu amor é pela alma, né? Então, todo dia tá aqui, se eu falar com você que não é cansativo, não, o cansaço é espiritual. O inimigo bombardeia de tudo que é canto, para que a gente, né, para ver pessoas falar que é muito, que não sei o quê. E eu não ouço, tem coisas que eu sei e descarto. E outras, quando vem contar, eu falo, olha, eu não quero saber, eu só quero seguir. Ore pela minha vida, ore pela minha família, pelos meus filhos, meu esposo,
né? Se você tiver um minutinho, coloca minha casa diante de Deus e eu vou continuar orando pela sua vida e eu tenho certeza que a gente vai vencer junto. A gente vai vencer junto. Amém? Envia para alguém, eu vou compartilhar essa live, vou enviar no privado de alguém que está precisando. E deixa Deus trabalhar, entendeu? Deixa o Senhor trabalhar. A palavra de Deus, ela é a palavra e o Senhor que vai trazer no coração aquilo que precisa. Amém? Até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Vou postar no history, né, o horário que vai ser a live, vou ver direitinho, né? Mas amanhã, né, pela manhã, provavelmente, acredito que é amanhã mesmo, eu vou deixar o aviso que eu não vou estar aqui pela manhã. Um beijo e a paz. Fica com Cristo e até amanhã.